Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Wisecast. Eu me chamo Lucas, sou especialista em registro de marcas aqui da Wise e hoje eu estou com a Tatiane. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Lucas. Me chamo Tatiane, faço parte do setor fiscal e hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns temas que serão abordados, né? Espero compartilhar com vocês algumas ideias e algumas experiências. Excelente. E falando em temas, hoje nós vamos conversar sobre dois temas que são importantíssimos para o meio empresarial, para o meio da contabilidade, para o meio corporativo, que é a análise estratégica e a experiência do cliente. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses temas e tentar entender um pouco mais como eles funcionam e a importância deles, tá certo? Tati, você conseguiria me conceituar assim, mais ou menos como é e como funciona a análise estratégica? Sim. A análise estratégica é um sistema, podemos dizer que é um sistema de avaliação, né? Que é muito importante para qualquer empresa, independente do seu ramo, do seu segmento, porque na análise estratégica conseguimos observar diversas situações, de acordo com o segmento da empresa, porque cada uma tem suas particularidades, conseguimos fazer essa análise e com o objetivo de trazer melhorias para uma empresa, desenvolver métodos nos quais possamos, as empresas consigam alcançar os seus objetivos, não só a curto prazo, mas também a longo prazo, que é o principal objetivo, né? Digamos que uma empresa que não tem uma análise estratégica, não faz isso com antecedência, venha a ter algum prejuízo no futuro, né, a longo prazo. E quando fazemos essa análise, se procura um profissional e consegue-se fazer essa análise, os riscos são bem menores, porque o empreendedor ele terá essa visão. Onde é que eu estou errando? O que é que eu posso melhorar? Aqui eu estou indo bem, mas preciso avançar mais. Então, são N situações nas quais, através da análise estratégica, podemos melhorar e alcançar os reais objetivos que uma empresa tem, de onde ela está e onde ela pretende chegar. Exatamente, eu acho que a palavra-chave é planejamento, né? E assim, a gente sabe que falando é muito fácil, né? A gente fala sobre planejamento, a gente fala sobre o que fazer, a gente fala, não, vou fazer isso e aquilo. Mas a grande dificuldade está em aplicar essas coisas, Isso. né? E justamente a ideia, né, é a gente ter ferramentas e maneiras de fazer essas coisas, né? E uma ferramenta que é amplamente conhecida, né, mas que é necessário a gente tocar no assunto porque, né, isso facilita justamente essa aplicação desse planejamento, né, que é, por exemplo, a análise PESTEL, né, que você observa fatores políticos, fatores ecológicos, fatores legais, né, que estão envolvidos ali no seu ambiente, né? Porque a análise estratégica não é nada mais do que uma análise de ambientes, né? Você analisa o ambiente interno da sua empresa, você verifica como é que estão os setores, você verifica como é que estão as suas ações, você verifica como é que estão as pessoas, os colaboradores, né? Os clientes. E uma análise externa, que são daqueles fatores que englobam a empresa por fora, né? A parte política, como a gente vê na análise PESTEL, a ecológica, chuva, trânsito, essas coisas, todos esses fatores, tudo isso influencia no dia a dia da sua empresa, influencia nos seus resultados e influencia no planejamento que você tem que fazer, né? Um outro exemplo que a gente pode citar também são as forças de Porter, né? Que também avaliam as oportunidades que uma empresa ela tem, analisam o ambiente, seja de qual for a área, seja industrial, seja de contabilidade, seja de onde for, né? Mas são ferramentas que a gente pode utilizar para, de fato, aplicar esse planejamento, né? E fazer uma análise que seja aplicável de fato, né? Existe alguma outra ferramenta que a gente possa utilizar, além dessas duas que eu citei, Tati? Sim, Lucas. Com o crescimento, né, do mercado de trabalho, a concorrência, né, existem várias ferramentas para fazer essa análise estratégica, como, por exemplo, essas que você citou, tem também a matriz SWOT, onde a gente consegue estar analisando
fatores externos e internos de uma empresa, os pontos fracos e fortes, como é que está o engajamento dos meus colaboradores em relação à visão, à missão, aos valores da minha empresa, né? Oportunidades e ameaças, como é que está a visibilidade da minha marca? Será que ela está sendo vista, está sendo reconhecida? Ou será que eu preciso investir, criar uma estratégia e investir em marketing para divulgar melhor a minha marca, para tornar a minha marca mais conhecida e assim sair na frente dos concorrentes? Com essa análise a gente consegue verificar o que é que o meu concorrente está fazendo de diferente. Né? E o que é que eu posso fazer de diferente para tornar a minha marca mais conhecida, mais visível? Então, a matriz SWOT, ela traz diversos benefícios aos quais as empresas, né, o empreendedor, ele pode estar utilizando e com isso, conseguir excelentes resultados para a sua empresa. Sem dúvida. Eu acho que dessas 3 ferramentas que a gente citou e do próprio conceito de análise estratégica, tem um tópicozinho aí, um tema que sobressai todos, em todos eles sai, que é justamente o cliente, não é isso? Afinal de contas, a gente bem sabe que a parte mais importante de qualquer negócio, de qualquer empreendimento, de qualquer coisa que esteja na área empresarial, na área que tenha um contato com outras pessoas, é justamente o cliente. Isso, a gente precisa enxergar, né? Além de um CNPJ. Isso, enxergar exatamente. O nosso cliente. A gente tem que enxergar a pessoa além do número, né? Isso. Então, a gente não pode tratar as coisas de maneira fria, né? De maneira distante, né? Correto. Então, como a gente verificou, né? A gente pode fazer essa ligação direta entre essa análise estratégica, esse planejamento e o cliente, porque qualquer planejamento, qualquer análise que a gente montar, qualquer coisa que a gente for fazer, tem um único objetivo, que é a satisfação do cliente lá no final. Isso. Então a gente monta todo o planejamento, a gente monta todo um sistema com processos, com 1 milhão de coisas que a gente faz, para no final o objetivo ser sempre a satisfação do cliente. Correto. E aqui na Wise, né, especialmente, a gente, como você falou, tem esse pensamento, não é, de você olhar além do número, você olhar além do dinheiro, você olhar além do CNPJ, você olhar a pessoa que está por trás, você compreender o que aquela pessoa está passando, você entender que ela tem os seus próprios dilemas ali para lidar, e que às vezes quando você conversa com ela e você sente que ela está com uma certa dificuldade, com um certo problema, né, a gente tem que buscar resolver esse problema compreendendo essas coisas, né? Isso mesmo, é muito importante a gente estar sempre em contato com o cliente, entender qual os objetivos que ele quer alcançar, ter percepção de faturamento, entender o negócio do nosso cliente, né, para que a gente possa ajudá-lo cada vez mais e trazer uma excelente resultado para a empresa dele, para ele, que ele fique feliz e satisfeito com o nosso atendimento, com a nossa preocupação, né? É importante que ele veja que a gente não só se preocupa em, como você já citou, em ganhar dinheiro. É importante que ele entenda que a gente realmente se importa com ele, com o crescimento do seu negócio, né? Então é muito bom a gente conhecer o nosso cliente e o negócio dele. Exatamente, né? O que a gente chama de o tratamento humanizado, né? Isso. É a gente se colocar ali na posição da outra pessoa, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui, né, é compreender a dor do cliente, né? A gente saber o que é que ele está passando, né? Então, quando a gente trabalha essas coisas, a gente consegue, de fato, né, trazer uma melhor experiência para esse cliente. E não só ao final, né? Porque muita gente pensa que o tratamento com o cliente ele tem que ser bom no fim, ele tem que estar só ali satisfeito, mas não. É todo um processo que vem do momento que ele chega até o momento que ele sai e depois que ele sai também. Correto. Através do pós-venda, né, que a gente chama e tudo mais, que a gente trabalha para manter e que esse cliente retorne ou que ele traga outras pessoas para que vivam essa mesma experiência aqui dentro, né? Então, é de suma importância que a gente consiga trabalhar todos esses pontos, né? Dentro do setor de registro de marcas, por exemplo, né, eu posso citar pessoalmente alguns casos que a gente vê todos os dias, né? O processo de registro de marcas é um processo longo, né? Ele dura aí 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, né? Um processo bem moroso, né? Por conta do INPI, que é o órgão que está por trás desse processo.
E a gente sempre tenta passar as informações para o cliente de maneira franca e que ele entenda que aquela é a situação que ele vai ter que enfrentar. E é algo que a gente não pode mudar, infelizmente, porque é protocolo, é padrão do órgão Sim. que a gente trabalha, né? Então, a gente tenta sempre alinhar essas expectativas para que o cliente não fique insatisfeito durante o processo, né? E, inclusive, né, falando sobre essa questão da humanização, citando um exemplo bem mais específico, né, no ano passado, a gente teve um cliente, por exemplo, de registro, né, que ele estava com o processo dele em andamento, o processo dele foi bem sucedido, foi deferido, e a gente estava atualizando e acompanhando os pedidos dele ali semanalmente, e a gente verificou que ele não estava mais respondendo as nossas mensagens e tudo mais. A gente achou esquisito, porque, poxa, o processo foi bem sucedido, Sim. tá legal, a gente está tentando contactar ele para ele pagar ali as últimas taxas para finalmente encerrar o processo, mas nada dele responder, semanas passando, os prazos do INPI chegando no seu fim, né? E até o momento que a gente finalmente conseguiu contato com ele, né? A gente perguntou, opa, tudo bem, como é que tá, como é que estão as coisas? Você vai querer dar continuidade ao processo? O seu processo foi bem sucedido, ele foi deferido, a gente tá para emitir os certificados e tudo mais, só precisa pagar as taxas finais. Ele disse, não, porque eu tive uma perda recente na minha família e por conta disso eu estou tendo que rever aqui as minhas prioridades e tudo mais, estou tendo que fazer algumas coisas, por isso que eu não pude entrar em contato com vocês nesses últimos tempos, né? Aí a gente realmente dá um passo para trás, né? Se coloca no local da pessoa e diz, ok, realmente, a gente compreende. O pedido foi bem sucedido, nós fizemos o trabalho da gente certo, mas por um problema pessoal dele, a gente não vai dar continuidade ao processo. Compreendemos perfeitamente, né? E a gente sabe que um cliente que não resolve o problema dele hoje, ou que não atinge o objetivo dele hoje, né? Ou diz um não hoje, pode ser um sim amanhã. Nada impede dele de voltar depois e a gente refazer o mesmo processo e obter o mesmo sucesso, né? Eu imagino que no departamento fiscal a gente tenha situações semelhantes a essa, um contato direto com o cliente, né? Sim, no departamento fiscal, a gente procura sempre manter um máximo contato com o cliente. E porque tem uma frase que diz, né, que a primeira experiência é que fica, então a gente procura desde o primeiro contato manter um bom relacionamento com o nosso cliente, né? E que seja durante todo o processo e depois do processo, que a gente tenha esse contato com ele. E assim, nós sempre procuramos saber como o cliente ele gosta de ser tratado. Né? Tem alguns clientes que a gente chama de senhor, de senhora e não gosta. Pode me chamar pelo nome, por favor. E aí a gente vai se adaptando ao modo do cliente, ao jeito que ele gosta de ser tratado. Tem clientes que gostam de receber e-mails. Todas as respostas, todas as perguntas, gosta que seja por e-mail. Já tem outros que não, eu prefiro que seja por WhatsApp, tudo comigo pelo WhatsApp. Já tem outros, eu não gosto de e-mail, também não gosto de WhatsApp, não tenho muito tempo para estar olhando o WhatsApp. Qualquer coisa é só ligar, né? Então a gente procura saber cada jeito, como cada um gosta de ser tratado. E assim, os clientes eles gostam de ter confiança. A gente precisa passar confiabilidade para o nosso cliente naquilo que estamos fazendo. Né? Tem clientes que eles dizem, eu não entendo muito sobre o setor fiscal, sobre tributos, sobre os processos. E aí a gente vai lá e explica para eles com calma e tentamos ao máximo passar confiança para que ele tenha essa percepção. Não, o que eles estão fazendo está correto, o que eles estão fazendo realmente é o melhor para o meu negócio, porque quando se faz uma análise de estratégia de uma empresa e a gente analisa todas as particularidades, a gente vê questões como forma de tributação de uma empresa, tem o regime tributário simples nacional, o lucro presumido, o lucro real, e a gente faz todo um planejamento, uma estratégia de acordo com a atividade que aquela empresa ela exerce, se for serviço, se for comércio. A gente sabe que é uma carga muito grande de tributos que uma empresa paga, né? Então a gente tem todo esse cuidado de planejar se a empresa
ela ficar no Simples Nacional, será que ela não vai estar pagando mais impostos do que se a gente colocar ela no lucro presumido? Então, a gente faz todo esse estudo detalhado, pesquisa, análises, e traz um resultado bom para a empresa, para o administrador, e mostra para ele, ó, se o senhor fizer assim, vai estar reduzindo os seus impostos, vai ter uma carga tributária menor. Diante de uma análise, a gente consegue ver se aquela empresa ela tem algum benefício fiscal, onde ela vai diminuir, reduzir, né, bastante a carga tributária que ela terá que pagar. Diferente que se ela não tivesse uma análise estratégica, talvez ela pudesse pagar tributos a mais do que deveria, tributos indevidos, e isso prejudicar ela a longo prazo. Então, quando a gente tem todo esse cuidado de fazer essa análise desde o início, de uma empresa que está sendo constituída hoje, ou de uma empresa que chega para a gente já constituída, a gente vai lá e faz toda essa análise e passa a confiança para o nosso cliente, né? Teve situações que, após um comentário, feedback de um cliente, ele disse que sentia falta de um contato maior, né, de uma preocupação maior, e a gente criou estratégias de como se aproximar desse cliente, entendeu onde estavam as dificuldades dele, e aí a gente chegou perto, atendeu a solicitação, né, que ele precisava, e depois a gente teve um feedback, né, um retorno bem excelente para nós, né, ele agradecendo, muito obrigado por todo o apoio que vocês me deram, e estou muito satisfeita, estou muito feliz, e isso é muito bom para a gente, né, a gente fica muito feliz quando a gente consegue resolver os problemas dos clientes. Tem clientes que entram em contato preocupadíssimo, eu não sei como resolver isso e eu preciso com urgência e tem tanta coisa em jogo. Se a gente souber, analisa a situação, né, e vê que a solução é aquela, a gente já diz, não, a solução é essa, tem que fazer isso aqui, não tem outra coisa a ser feita, mas outras situações a gente diz, não, vou analisar e já eu te dou um retorno. E aí a gente vê, resolve, e quando chega dá o retorno para o cliente, né? E diz aí, ó, consegui resolver aquela causa, aquela situação. E a gente vê a gratidão dele. Porque muitas vezes para ele era um problema que ia demorar para ser resolvido. Mas aí quando a gente volta com uma resposta, né, um retorno positivo, ele fica muito feliz, muito agradecido. E é uma satisfação muito grande, né? Claro que são muitas situações no nosso dia que a gente passa com o cliente, mas a cada dia a gente vai melhorando, né? E entrelaçando a experiência dele, para que seja cada dia melhor. Isso, exatamente. É justamente aí a conexão entre os dois temas, né? Entre a análise estratégica e a experiência do cliente. Quando você monta, quando você prepara, quando você verifica antecipadamente, quando você se planeja e compreende qual a necessidade do cliente, lá no final você vai obter um bom resultado. Correto. Né? E você falou especificamente de feedback, né? Uma ferramenta que a gente usa com muita frequência aqui na Wise, né, é o NPS. Né? O NPS, que é o Net Promoter Score, tá? Que a gente utiliza para justamente compreender e verificar a satisfação do cliente, a fidelização do cliente e saber quais são as reais necessidades dele após os processos e os serviços terem sido prestados. Né? Então a gente utiliza com bastante frequência em todos os setores aqui da Wise. Né? E eu imagino que o Departamento Fiscal, até onde eu sei, né, tem um ótimo desempenho no NPS sempre. Né? E como é que funciona exatamente isso? Como é que vocês conseguem trazer essa experiência de modo que os clientes ficam sempre satisfeitos no final? É exatamente isso que eu tava falando agora, que é o contato, é entender como o cliente ele quer ser atendido, é ele chegar com um problema e a nossa prontidão em resolver, né? É o jeito de falar
que passa confiança para ele e que ele fica feliz com o nosso atendimento, ele fica feliz com as nossas respostas, ele fica feliz com a rapidez da nossa resposta, porque já teve clientes que reclamou um pouco na demora. Fez uma pergunta, fez uma solicitação e teve demora na resposta. Então, quando eles fazem uma pergunta, fazem uma solicitação e a gente consegue responder o mais rápido possível, eles ficam felizes, porque às vezes ele pode estar na fila de um banco, precisando daquela resposta o quanto antes, e é naquele momento que ele precisa e é naquele momento que a gente tem que rapidamente verificar o que ele precisa e entregar a ele para que ele possa resolver as questões, né? Então, respostas, passar confiabilidade, dar respostas precisas a ele, objetivas, porque tem muitos clientes que não entendem muitas coisas sobre o setor fiscal, sobre tributos. Então, quando eles têm dúvida, eles gostam que a gente seja objetivo, passe objetividade, fale com eles de uma forma que eles venham entender aquele processo, né? Então, a gente procura sempre fazer essas coisas, manter um bom contato, sempre ligar, perguntando se está precisando de alguma coisa, né? E assim a gente consegue manter uma experiência incrível com o nosso cliente. Sem dúvida, né? No setor de marcas é a mesma coisa, né? Especialmente sendo um setor que lida com processos muito bem definidinhos, muito bem separados, né? A gente faz as nossas previsões, a gente faz os nossos planejamentos se baseando nas decisões que vão vir por parte do INPI, né? Que é o órgão que a gente vê, né? E no NPS a gente justamente tem um trabalho de fazer com que o cliente compreenda que as coisas que nós estamos fazendo aqui dependem muito do órgão que a gente está trabalhando associado, né? Então, faz parte dessa percepção também, conseguir fazer com que o cliente compreenda qual o serviço que está sendo prestado, né? O setor de marcas, o registro de marca, né, ele às vezes é muito negligenciado pelas pessoas por julgarem não ser um problema, por julgar, já terem a posse da marca ao ter o CNPJ ou ter o nome empresarial, né, o nome fantasia, né? Então a gente sabe muito bem que o registro ele só é de fato, você só detém de fato a marca quando você faz o registro junto ao INPI, né? Então a gente conseguir passar essas informações para o cliente, fazer ele compreender para que no final ele, mesmo com a demora no processo, fique satisfeito, é sempre um desafio, né? E após, né, esse último NPS que a gente teve agora, a gente está justamente trabalhando nisso, nessa comunicação, em ser o mais claro possível ao cliente no começo, fazer com que ele compreenda e que no final a gente obtenha um resultado melhor. Então, todos esses temas, eles se alinham no final das contas, né? A análise, o planejamento, a preparação, né? O NPS ele vem como uma resposta a esse planejamento. Será que o nosso planejamento para esse semestre deu certo? A gente vai descobrir como? Através do feedback do cliente. Será que o que eu estou fazendo atendeu às necessidades do meu cliente? Se o feedback ele é positivo, ótimo. Vamos continuar trabalhando assim e melhorar em cima do que a gente já está fazendo. Se o feedback ele foi negativo, a gente tem que observar, entender o porquê o feedback foi negativo e melhorar, né? No final das contas, o objetivo final é sempre a melhora do serviço que a gente presta e a satisfação do cliente no final das contas, né? Isso mesmo. E assim, é basicamente isso, né? Esses temas, essas coisas são de extrema importância para o empresário, para o empreendedor, para o contador, né? Durante o dia a dia, durante todo o seu processo, né? Então, eu fico muito feliz de conseguir passar essas informações para vocês. Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos, que tenha sido legal, que tenha sido um momento proveitoso para todos. E a gente se vê nos próximos Oisecasts aí, né? E é isso, pessoal. Obrigada, Lucas, por podermos, né, conversar um pouco, compartilhar ideias, experiências e esperamos, né, que possa ajudar muitos empreendedores, muitas empresas. E eu fico muito grata por ter participado de mais um Oisecast, né? E até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau.